Eu sou professora de 5º ano do Colégio Loyola em Belo Horizonte. Essa semana eu fiz uma proposta para os meus alunos da gente trabalhar um modelo de aula híbrida, que era a sala de aula invertida. Nós fizemos todo um estudo dentro de um conteúdo de história relativo à questão da formação do povo brasileiro, e a gente precisava fazer uma revisão para a nossa avaliação que vai acontecer. E a proposta foi usar a nossa plataforma, que é o Moodle. Dentro dela eu fiz a abertura de um fórum de discussão, onde os alunos tinham que levantar uma dúvida, uma dificuldade que eles tiveram ao longo de todos esses estudos. Para isso eles fariam uma revisão do material que nós estudamos e fariam esse questionamento dentro do nosso fórum. Antes de eu terminar de fazer essa proposta, alguns alunos me questionaram a respeito da resposta que seria dada, se eles poderiam dar a resposta para o colega. Então, logo de início, eu percebi que a proposta estava sendo muito bem entendida pelo grupo. Mesmo sendo alunos de 10 anos, eu acho que o grupo tem mostrado um pouco de maturidade nesse sentido. E era isso realmente que eu queria. As atividades aconteceram como dever de casa, durou um final de semana, e durante esse processo eu fui fazendo intervenções. O combinado seria que eu não daria resposta para os alunos, mas sim que eu faria questionamentos e pediria que completassem alguma coisa que fosse necessário. Nós voltamos para cá, para a sala de aula, e eu fiz 2 novas propostas. A gente foi para o laboratório, fizemos um modelo de laboratório rotacional. Lá dentro do laboratório a gente tinha 2 estações. Uma delas a gente trabalhou num site chamado NOAS. Nele constava alguns aplicativos, alguns joguinhos e uns vídeos interativos. Os meninos tinham que assistir um vídeo que falava sobre a formação da população brasileira e depois fazer um jogo, fazer esse jogo interativo. E o colega era responsável pela averiguação das questões respondidas pelo outro. Então, a cada momento a dupla trocava e eles verificavam os acertos e erros. Na outra estação, a gente trabalhou a continuidade do fórum. Então, os meninos tiveram que continuar as respostas para aqueles que ainda não tinham obtido nenhuma resposta para a sua pergunta, ou elaborar uma resposta mais completa, ou completar algum questionamento que eu tinha feito no fórum. Ao final de tudo isso, nós voltamos para a sala de aula, o fórum foi aberto para o grupo, e aí a gente pôde conferir todas as questões que foram colocadas e todas as respostas. E em cima disso eu fiz novos questionamentos, e aí eu voltei algumas questões para o grupo e a gente conseguiu completar tudo que era preciso. O que eu percebi nessa aula foi uma mudança de postura minha enquanto professora, porque até então a gente vem de uma educação tradicional, onde o professor é dono do seu conhecimento e é ele que vai fazer com que os alunos cheguem em um determinado lugar, mas aplicando isso de forma muito tradicional. Se fosse uma aula convencional, a aula seria dada com questionário, releitura de livro, releitura de textos, extremamente expositivo, com o professor falando o tempo todo. E nesse momento não, eu fiz pequenas intervenções, eu levei os meninos a pensar de uma maneira para organizar esse pensamento, para organizar esse conhecimento, buscando muito do que eles sabem e que eles podem se ajudar, podem o tempo todo um ajudar o outro. Então, o meu papel nesse momento foi de auxiliar, de orientar. E eu acho que essa foi a maior mudança nessa aula. Ao mesmo tempo que foi a maior mudança, também foi o grande desafio, porque sair do lugar do professor que detém todo o conhecimento é um desafio para a gente que vem de uma educação muito tradicional. Avaliando essa aula, eu pude perceber que o resultado foi muito positivo. Eu tive uma participação de 90% do meu grupo, de forma muito ativa, e que ela foi uma aula que valeu muito para os alunos, porque ela partiu de uma necessidade de cada um deles. E eu acho que o que não funcionou tão bem foi que eu não tive esse 100% de adesão. Então, eu acho que é um trabalho que ainda tem que ser feito com essa parcela de alunos, para que a gente consiga um sucesso melhor durante essas aulas.